Saudações, são 6 horas da manhã, 6 e pouco na verdade. Um dia bonito, perfeito para a gente falar de economia política. Então, por que o Império Romano se lascou? São dois os motivos principais. O pessoal fala, a culpa foi do cristianismo, a culpa foi da intoxicação por chumbo. Olha, gente, as pessoas se empolgam, né? Nem vou entrar nesse mérito. Foram duas as razões principais. Primeiro, a produtividade do trabalho em Roma era incrivelmente baixa. Como assim, produtividade do trabalho incrivelmente baixa? Nós estamos em 2022, perdão, né? Volte 250 anos atrás, 1772. Quais eram as tecnologias disponíveis? Quanto tempo você, uma empresa, gastava para fazer uma coisa naquela época e quanto tempo é necessário para fazer a mesma coisa hoje? Quais as coisas de hoje que existiam naquela época? Então, você vai ver que a produtividade do trabalho avançou enormemente. Agora pega a Roma do tempo de Júlio César e a Roma do ano 200 e pouco. As tecnologias eram rigorosamente as mesmas. Diferente do Império Han, diferente da China, na verdade mais sobre a dinastia Song, os romanos investiram muito pouco em tecnologia, porque eles dependiam e confiavam enormemente no trabalho escravo. Isso foi um erro terrível. Por que foi um erro? Não vou entrar no aspecto moral. A questão é realmente econômica. O trabalho escravo produz muito pouco. Se você depende de mão de obra escrava, o rendimento do seu trabalho será pouco. Perfeito? Mais do que isso, a maior parte dos escravos romanos eram escravos pessoais, faziam trabalhos domésticos. Então não só Roma dependia dos escravos, como cada vez mais os escravos passaram a ser usados em funções domésticas, não em trabalho produtivo. Nesse sentido, Roma produzia cada vez menos riqueza e com cada vez menos eficiência. A queda brutal da produtividade do trabalho com certeza impactou muito no fim de Roma. Que nós não estamos falando apenas que a produtividade não aumentou, que seria horrível. Não, ela caiu. Porque Roma tornou-se cada vez mais dependente do trabalho escravo e B, o trabalho escravo passou a ser utilizado cada vez mais em atividades não produtivas. Ok? Agora compara isso com o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, no oeste coletivo como um todo. Você tem a maior parte das pessoas trabalhando no setor de serviços, ou seja, atividades não produtivas, igualzinho em Roma. Você tem país que quase 80% do PIB e 80% do PA, população economicamente ativa, trabalham no setor terciário, ou seja, não produzem. Você tem 4 em cada 5 trabalhadores da maioria dos países, quase todos europeus, Estados Unidos perto disso, trabalhando em atividades não produtivas, que não produzem basicamente nada. Então, com certeza, esse foi um dos motivos do fim de Roma. E com certeza, esse será um dos motivos do fim do oeste coletivo. Mas eu disse que foram dois os motivos principais. Qual que é o outro? Desvalorização da moeda. Com Roma produzindo cada vez menos riquezas, porque a produtividade do trabalho era inacreditavelmente baixa, e a capacidade do império de conquistar e escravizar novos povos e dominar novos territórios acabou, correto? O que os romanos fizeram? Começaram a desvalorizar a própria moeda. Você não produz mais,
Você não conquista, oprime, explora, oprime. Então, você não rouba, em resumo. O que você tem que fazer para gerar mais riqueza? Você não gera. Você desvaloriza a sua moeda. Foi o que os romanos fizeram. Certo? A desvalorização contínua da moeda foi outro fator importantíssimo para a queda de Roma e do sistema como um todo, o escravismo. Alguma semelhança com o que a gente está vendo? O euro que valia 1,16, agora vale 98 cents. A libra esterlina, que perdeu quase 15% do valor em pouco tempo. O iene, que caiu para metade do valor que ele tinha em relação ao rublo. Então veja bem, por enquanto o dólar está sobrevivendo porque ele está canibalizando as outras moedas, certo? As políticas que os europeus e os japoneses têm engolido como patinhos, os britânicos também têm feito a moeda deles despencar de valor. A inflação nas alturas. Ok, canibalizando essas moedas, os americanos conseguem evitar por algum tempo, isso tem um valor limitado, que o dólar também se desvalorize muito. Mas eles não conseguem lidar com outra forma de desvalorização, que é a inflação. O Biden, assim como, não sei dizer quem, tipo miliciano, só vão dar essa pista, está dizendo que a inflação nos Estados Unidos é zero. O país é praticamente deflacionário. Eu nem vou entrar no mérito de que deflação é uma coisa ruim e costuma indicar recessão. Não. Vou dizer que ele está mentindo. Aliás, os dois estão mentindo. Tanto nosso colega senil quanto o outro miolo mole miliciano. Eles estão mentindo. As pessoas veem que a inflação está alta. É só ir no supermercado. Perfeito? Inflação alta significa desvalorização da moeda. O Reino Unido, ano que vem, tem previsto a inflação de 20%. Quer dizer que a moeda vai desvalorizar 1/5 em um único ano. Eu já expliquei aqui que a Europa perdeu a capacidade de oprimir outros povos e de roubar outros territórios. Lembra o Império Romano? Acabei de falar. A produtividade do trabalho é cada vez menor, porque cada vez mais pessoas trabalham no setor terciário da produção, ou seja, não produzem. As duas coisas também acontecem nos Estados Unidos. Perfeito? E a inflação, que também foi uma das grandes responsáveis pela moeda romana, o denário, perder valor e acabou levando ao fim do Império, também graças ao Ocidente. Então, tudo que economicamente a gente viu acontecer no Império Romano e que colaborou fortemente para a ruína está acontecendo no Ocidente, muito particularmente na Europa, cada vez mais nos Estados Unidos da América. O resultado, se acontece a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Ok? Bau, bau. Tchau, Ocidente. E tenha um bom dia.